Marina Silva nunca imaginou que um dia estaria ali, de joelhos no chão frio de um hospital em São Paulo, implorando para um homem que mal conhecia. Suas mãos tremiam segurando os exames da mãe, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto sem maquiagem. "Por favor", ela sussurrou com a voz embargada. "Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa." Do outro lado da linha telefônica, um homem de voz fria e calculista fazia exigências que mudariam sua vida para sempre. Mas naquele momento, Marina não tinha escolha. 3 dias antes, tudo tinha começado a desmoronar. Marina estava no plantão noturno do Hospital São Lucas, onde trabalhava como enfermeira, quando recebeu a ligação que mais temia. "Marina, sua mãe desmaiou. Você precisa vir agora." A voz de Júlia Mendes, sua melhor amiga desde a infância, tremia do outro lado. Ela largou tudo e correu. Quando chegou ao pronto-socorro, encontrou Sônia Silva deitada na maca, pálida como papel. Os médicos foram diretos. Tumor no pâncreas, estágio avançado, precisava de cirurgia urgente. O valor? R$300 mil. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Nos 2 dias seguintes, Marina tentou de tudo. Foi a 3 bancos diferentes pedir empréstimo, mas com o salário de enfermeira e sem bens para garantia, todas as portas se fecharam na sua cara. Tentou vender o carro velho que mal funcionava. Conseguiu apenas R$10 mil. Criou vaquinha online, mas arrecadou pouco mais de 5 mil. Júlia, que trabalhava como cabeleireira num salão da Zona Sul, juntou todo o dinheiro que tinha e deu para a amiga, R$8 mil. "Toma, amiga. Sei que não é muito, mas é tudo o que tenho." Júlia abraçou Marina, enquanto as duas choravam. Mas ainda faltavam R$277 mil, e o tempo estava acabando. Foi na tarde de quinta-feira, dia 23 de janeiro, que o destino bateu na porta de Marina de um jeito inesperado. Ela estava no corredor do hospital, sentada num banco com a cabeça entre as mãos, quando ouviu uma voz masculina ao telefone ali perto. "Não, Dr. Carvalho, eu entendo a cláusula do testamento. Sim, preciso estar casado para receber a herança do meu avô. Não tenho ninguém em vista." Marina levantou a cabeça devagar. O homem de terno azul marinho impecável, cabelo preto penteado para trás, e olhar frio continuava. "Quanto tempo tenho? 2 meses? Então preciso resolver isso rápido." "Pode ser um contrato." A palavra contrato ecoou na mente de Marina como um sino. O coração dela disparou. Aquele homem estava procurando uma esposa por contrato. Uma ideia louca, desesperada, impossível, começou a se formar na cabeça de Marina. Ela se levantou trêmula, limpou as lágrimas do rosto e respirou fundo. Antes que a coragem fugisse, caminhou até ele. "Com licença." Sua voz saiu mais baixa que pretendia. O homem virou para ela com uma sobrancelha erguida, olhos castanhos escuros analisando cada detalhe. "Sim?" A frieza na voz dele fez Marina quase desistir, mas a imagem da mãe na maca a empurrou para a frente. Eu ouvi sem querer sua ligação. Você precisa de uma esposa." Ricardo Almeida olhou para aquela mulher à sua frente com uma mistura de surpresa e desconfiança. Ela era bonita de um jeito simples, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo bagunçado, olhos vermelhos de tanto chorar, uniforme azul de enfermeira amarrotado. Nada que chamasse sua atenção normalmente, mas havia algo no desespero daqueles olhos que o fez não virar as costas imediatamente. "E o que isso tem a ver com você?" ele perguntou seco. Marina engoliu em seco. "Eu preciso de R$300 mil. Minha mãe vai morrer se não fizer uma cirurgia urgente. Eu posso ser sua esposa de contrato, pelo tempo que você precisar." A voz dela falhou no final, mas ela sustentou o olhar dele. Ricardo deveria ter rido na cara daquela mulher e ido embora, mas algo naquele momento o fez parar. Talvez fosse o desespero genuíno nos olhos dela, tão diferente da ganância que ele estava acostumado a ver. Talvez fosse a praticidade da situação. Ele precisava de uma esposa que não quisesse nada além de dinheiro, sem sentimentos envolvidos, sem complicações. Alguém que assinaria os papéis e desapareceria depois. R$300 mil, ele repetiu friamente, cruzando os braços. "E o que eu ganho além de uma esposa no papel?"
Marina respirou trêmula. 3 anos de casamento. Eu assino o que você quiser. Faço o que você mandar, apareço onde você precisar. Só, por favor, salve minha mãe. Silêncio. Ricardo a estudou por longos segundos, que pareceram horas. Marina sentiu as pernas bambas, o coração batendo tão forte que doía. Então ele suspirou, pegou um cartão de visita no bolso e entregou para ela. Amanhã, meio-dia, no meu escritório. Traga seus documentos e prepare-se para assinar um contrato com muitas cláusulas. Ele começou a se afastar, mas parou e olhou por cima do ombro. Marina estava parada ali, apertando o cartão nas mãos como se fosse ouro, lágrimas escorrendo pelo rosto em silêncio. Ricardo desviou o olhar rapidamente, incomodado com aquela cena, e foi embora, sem dizer mais nada. Enquanto entrava no elevador, apertou o botão com mais força que o necessário. É só negócio, ele murmurou para si mesmo. Só negócio. Marina acordou no dia seguinte, sentindo que tudo aquilo tinha sido um pesadelo. Mas o cartão de visita em cima da mesinha de cabeceira era real. Ricardo Almeida, CEO Almeida Tech. Ela olhou para o relógio. 10 horas da manhã. Tinha 2 horas para tomar a decisão mais louca da sua vida. Júlia estava na cozinha do apartamento pequeno que dividiam fazendo café. Marina, você não vai mesmo fazer isso, né? Casar com um cara que você nem conhece? A voz da amiga estava cheia de preocupação. Marina abraçou a xícara quente entre as mãos. Ju, é a vida da minha mãe. Eu venderia minha alma se fosse preciso. 12:00 em ponto, Marina entrou no prédio comercial espelhado na Avenida Paulista. Suas mãos suavam dentro da única bolsa boa que tinha. Um presente de aniversário de anos atrás. O salto do sapato emprestado de Júlia fazia seus pés doerem. No 23º andar, uma recepcionista loira e elegante a olhou de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. O senhor Almeida está esperando. Última porta à direita. Marina caminhou pelo corredor de piso brilhante, sentindo-se completamente fora de lugar. Quando entrou na sala enorme com vista para São Paulo, Ricardo estava de costas, ao telefone. Ele desligou e virou-se, apontando para a cadeira em frente à mesa de mogno. Sente-se. Não houve bom dia, não houve gentileza. Ricardo empurrou um contrato grosso pela mesa. Leia tudo. São 15 páginas. Marina pegou o documento com mãos trêmulas e começou a ler. As cláusulas eram frias e detalhadas. Casamento duraria 3 anos exatos. Nenhum contato físico sem consentimento mútuo, nenhuma exigência de coabitação no mesmo quarto. Ela não poderia falar sobre o contrato para ninguém. Precisaria comparecer a eventos públicos como esposa dedicada. Em caso de traição, o contrato seria anulado sem pagamento. Marina engoliu seco ao ler a última cláusula. Não haverá amor. Não haverá sentimento. Isso é apenas um acordo comercial. Ricardo a observava com expressão ilegível. Alguma dúvida? Marina tinha 1000 dúvidas, 1000 medos, mas apenas uma certeza. Minha mãe, a cirurgia precisa ser agendada ainda essa semana. Ricardo pegou o celular e discou sem tirar os olhos dela. Doutor Henrique, Ricardo Almeida. Preciso que você agende uma cirurgia de emergência. Para qual o nome completo da sua mãe? Marina sussurrou. Sônia Maria Silva. Ele repetiu para o telefone. Hospital Sírio-Libanês. Melhor equipe. Quero relatórios diários. Desligou e continuou. A cirurgia é segunda-feira. O casamento é amanhã, sábado, 10 horas, no cartório do Ipiranga. Leve seus documentos e uma testemunha. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Obrigada, eu. Ele a cortou frio. Não me agradeça. Assine o contrato. A caneta pesava 1 tonelada na mão de Marina. Ela olhou para as linhas onde deveria assinar e uma lágrima caiu bem em cima da palavra contratada. Marina limpou rapidamente com a manga da blusa, mas a mancha ficou. Com a mão tremendo, ela assinou. Marina Silva. Ricardo assinou do outro lado com movimentos rápidos e precisos. Pronto, nos vemos amanhã. Ele já estava olhando para a tela do computador, dispensando-a. Marina se levantou em câmera lenta, ainda processando o que acabara de fazer. Quando chegou na porta, a voz dele ecoou atrás. Marina. Ela virou.
Ricardo estava olhando para o contrato com a mancha de lágrima, a expressão um pouco menos dura. Sua mãe vai ficar bem. Foi só isso, mas algo na voz dele fez o coração de Marina apertar. No sábado de manhã, o cartório do Ipiranga estava vazio e silencioso. Marina usava um vestido branco simples que Júlia tinha emprestado, sem véu, sem flores, sem nada que lembrasse um casamento de verdade. Júlia estava ao lado dela como testemunha, segurando a mão da amiga com força. Ainda dá tempo de desistir, ela sussurrou. Marina balançou a cabeça. Não dá. Ricardo chegou 5 minutos atrasado, de terno preto impecável, gravata azul escura, expressão fechada. Atrás dele vinha um homem alto de cabelos castanhos claros e sorriso caloroso que contrastava com tudo ali. Oi, eu sou Maurício Santos, assistente e melhor amigo desse cara rabugento aqui. Prazer. Ele apertou a mão de Marina com gentileza genuína e ela gostou dele instantaneamente. A cerimônia foi a coisa mais fria que Marina já tinha vivido. O oficial do cartório lia as perguntas em tom monótono. Marina Silva, aceita Ricardo Almeida como seu legítimo esposo? Marina olhou para Ricardo. Ele estava olhando para frente, mandíbula tensa, sem expressar nada. 5 segundos de silêncio. Júlia apertou a mão dela mais forte. Aceito, Marina finalmente disse, a voz saindo mais firme que esperava. Ricardo Almeida, aceita Marina Silva como sua legítima esposa? Pela primeira vez, Ricardo olhou diretamente para ela. Seus olhos castanhos escuros eram impossíveis de decifrar. Aceito. A palavra saiu quase como um sussurro, tão baixa que Maurício ergueu as sobrancelhas surpreso. Houve algo estranho naquele momento, uma tensão que Marina não soube nomear. Assinaturas, carimbos, e estava feito. Casados. Quando saíram do cartório, um grupo de fotógrafos estava na calçada. Senhor Almeida, é verdade que se casou? Quem é a noiva? Flashes estouraram por todos os lados. Ricardo segurou o braço de Marina com firmeza e se virou para ela. Lembra do contrato? Sorria. Então, diante das câmeras, ele colocou a mão na cintura dela e sorriu aquele sorriso perfeito de CEO confiante. Marina forçou um sorriso também, sentindo-se uma fraude completa. No carro, um BMW preto com vidros escuros, o silêncio era ensurdecedor. Ricardo dirigia olhando fixo para frente. Marina olhava pela janela, tocando nervosamente a aliança simples de ouro que ele tinha colocado no dedo dela no cartório. Segunda-feira, 8 horas da manhã, a cirurgia da sua mãe, ele disse sem olhar para ela. Eu sei, obrigada. Mais silêncio. Maurício, no banco de trás, revirava os olhos para a atenção toda. O carro parou em frente a um portão alto de ferro preto no bairro Jardins. Marina olhou pela janela e seu estômago revirou. A mansão era imensa, com jardins perfeitos, fonte na entrada, paredes brancas e janelas enormes. Ela tinha crescido num apartamento de 2 quartos na periferia de São Paulo, dividindo o quarto com a mãe a vida toda. Aquilo ali parecia outro planeta. O portão se abriu automaticamente e Ricardo estacionou na garagem que tinha mais 3 carros além do BMW. Vamos. Dona Alice deve estar esperando, ele disse saindo do carro sem olhar para trás. Marina pegou sua única mala pequena, mas Maurício tomou da mão dela com um sorriso. Deixa que eu levo. Bem-vinda à Fortaleza do Gelo. Ele piscou e Marina não conseguiu segurar uma risada nervosa. A porta principal se abriu antes que chegassem, e uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, avental florido e sorriso caloroso apareceu. Ah, meu Deus! A esposa do Ricardo! Deixa eu ver você, filha. Dona Alice Ferreira, a governanta, segurou o rosto de Marina com as 2 mãos como se a conhecesse há anos. Que moça linda! Magra demais, mas vamos dar um jeito nisso. Entra, entra! O abraço de Dona Alice foi tão apertado e verdadeiro que Marina sentiu lágrimas queimarem. Fazia tanto tempo que alguém a recebia com carinho assim. Obrigada, Dona Alice, ela sussurrou. Ricardo passou reto por elas. Alice, mostra o quarto dela. E subiu as escadas sem olhar para trás.
Dona Alice levou Marina por corredores enormes cheios de quadros caros e tapetes persas. Não liga pro jeito dele não, filha. O Ricardo é bom menino, só ficou meio travado depois de umas coisas que aconteceram. Elas pararam em frente a uma porta branca. Esse aqui é seu quarto. Marina entrou e quase caiu para trás. O quarto era maior que a sala do apartamento onde morava. Cama king size com lençóis brancos, closet, banheiro privativo com banheira, varanda com vista para o jardim. É muito, Marina sussurrou. Dona Alice apertou o ombro dela. Você vai se acostumar. Qualquer coisa, me chama. Meu quarto é ali embaixo, perto da cozinha. Quando ela saiu, Marina sentou na cama e olhou em volta. Tudo era perfeito, caro, vazio. Ela nunca tinha se sentido tão sozinha na vida. 2 horas depois, Marina estava explorando timidamente a mansão quando esbarrou com Ricardo saindo do escritório. Ele estava sem o paletó, só de camisa social branca com as mangas dobradas, cabelo um pouco bagunçado. Pela primeira vez, ela reparou que ele era realmente bonito, de um jeito intimidador. Ah, você, preciso explicar as regras. Ele não esperou resposta. Você fica na ala leste e eu fico na ala oeste. Não entre no meu escritório sem autorização. Não mexe nas minhas coisas. Jantamos juntos apenas quando tivermos compromissos sociais. De resto, cada um na sua. Marina sentiu um nó na garganta. Entendi. Ricardo ia virar, mas parou. E não me perturbe. Trabalho muito, preciso de silêncio. Então ele entrou no escritório e fechou a porta. Marina ficou parada no corredor, sentindo o frio daquele lugar entrar nos ossos. A primeira noite na mansão foi a mais longa da vida de Marina. Ela deitou naquela cama gigante e se sentiu perdida. Ligou para Júlia chorando baixinho. Ju, eu não sei se consigo. Aqui é tão frio. Ele mal olha para mim. Júlia suspirou do outro lado. Amiga, você é forte. É só por 3 anos, pensa na sua mãe. Segunda, ela vai operar e ficar bem, graças a você. Marina limpou as lágrimas. Você tem razão. É pela minha mãe. Desligou o telefone e abraçou o travesseiro, deixando as lágrimas caírem em silêncio. Do outro lado da mansão, na ala oeste, Ricardo estava na cama dele, olhando para o teto. Ele tinha ouvido o choro abafado pelos corredores. Apertou os punhos, inquieto. É só um contrato, ele repetiu para si mesmo pela 10ª vez, mas o sono não vinha. Na segunda-feira de manhã, Marina acordou cedo e encontrou Dona Alice na cozinha. Bom dia, filha. Café? A governanta serviu uma xícara fumegante e pão de queijo ainda quente. Dona Alice, hoje é a cirurgia da minha mãe, Marina disse com a voz embargada. Eu sei, querida. O Ricardo já saiu cedo para o hospital. Foi resolver tudo pessoalmente. Marina arregalou os olhos. Ele... foi? Dona Alice sorriu. Esse menino não é tão duro quanto parece. Às 9 horas, Marina estava na sala de espera do sírio-libanês quando Ricardo apareceu. Tudo pronto. Dr. Henrique é o melhor cirurgião de pâncreas do Brasil. Sua mãe está em boas mãos. Marina olhou para ele, olhos cheios d'água. Obrigada, de verdade. Ricardo desviou o olhar rapidamente, como se o agradecimento o incomodasse. É o combinado. Mas ele ficou ali, na sala de espera, trabalhando no notebook, enquanto a cirurgia durava 6 horas. 3 dias depois, Sônia acordou da cirurgia estável. Quando Marina entrou no quarto, a mãe segurou a mão dela, fraca. Filha, o que você fez? Marina explicou tudo, menos a parte do contrato. Mãe, eu casei com um homem bom. Ele pagou a cirurgia. Sônia olhou fundo nos olhos da filha. Você ama ele? Marina hesitou. Eu estou aprendendo. Foi a mentira mais difícil que já contou. Sônia apertou a mão dela. Só promete uma coisa. Seja feliz. Não importa o que aconteça, seja feliz. Marina prometeu chorando. Quando saiu do quarto, Ricardo estava no corredor. Ele tinha ouvido tudo. Seus olhos encontraram os dela por um segundo e algo passou entre eles. Algo que ele não soube nomear e que o assustou. Uma semana depois do casamento,
chegou o primeiro teste de verdade. Jantar beneficente da Associação Empresarial de São Paulo. Evento enorme, 500 pessoas da elite paulistana, imprensa por todo lado. Marina estava entrando em pânico. Eu não tenho roupa para isso. Não sei como me comportar nesse tipo de lugar. Maurício apareceu na mansão na tarde anterior como um anjo salvador. Calma, gatinha. Tio Maurício vai te deixar linda. Ele trouxe 3 vestidos de grife. Marina escolheu um azul marinho longo e elegante. Perfeito. Agora vamos treinar você a andar de salto. Durante 1 hora, Maurício e Dona Alice ensinaram Marina a andar com um salto alto de 12 centímetros pela sala. Ela tropeçou, caiu, riu, levantou, tentou de novo. Dona Alice e Maurício riam com ela, e pela primeira vez desde que chegara ali, Marina se sentiu um pouco em casa. Do escritório, Ricardo ouviu as risadas. Ele se pegou sorrindo sem querer, antes de balançar a cabeça e voltar para o trabalho. Marina entrou no salão do Hotel Unique, sentindo que todos os olhos estavam sobre ela. O vestido azul marinho caía perfeitamente. O cabelo estava preso num coque elegante que Maurício tinha feito. A maquiagem suave destacava seus olhos castanhos. Mas nada disso importava, porque seus pés já doíam no salto e suas mãos suavam de nervosismo. Ricardo estava ao lado dela, impecável num smoking preto, a mão pousada levemente nas costas dela, em gesto que parecia íntimo, mas era puro teatro. Sorria. Lembra do contrato? Ele sussurrou, sem olhar para ela. Marina forçou um sorriso enquanto câmeras disparavam flashes. Por dentro, estava morrendo de medo. Aquele não era o mundo dela. Nunca seria. O salão estava decorado com lustres de cristal, mesas com arranjos de rosas brancas que provavelmente custavam mais que o aluguel do apartamento onde Marina morava antes. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés sofisticados. Marina reconheceu algumas pessoas da TV e revistas. Relaxa. Maurício apareceu ao lado dela com 2 copos de champanhe. Você tá linda. Só evita a Viviane Monteiro. Aquela cobra não presta. Ele apontou discretamente para uma mulher deslumbrante de vestido vermelho, cabelos loiros escorridos, corpo escultural. Quem é ela? Marina perguntou. Maurício fez uma careta. A ex-noiva do Ricardo, longa história. Antes que pudesse explicar, Ricardo voltou com 2 empresários e apresentou Marina como minha esposa. Ela apertou mãos, sorriu, fingiu pertencer àquele lugar. Tudo estava indo bem até Marina ir ao banheiro. Quando voltava pelo corredor lateral, ouviu vozes femininas vindas de um grupo perto da varanda. Viram a esposa do Ricardo Almeida? Uma mulher de vestido dourado ria. Parece que ele pegou a primeira coitada na rua. Outra completou. Aposto que é algum golpe para pegar o dinheiro dele. Marina parou onde estava, o coração disparando. Então, ouviu a voz. Viviane Monteiro estava no centro do grupo, um sorriso venenoso nos lábios perfeitos. Gente, eu conheço o Ricardo há anos. Ele não casaria por amor com uma coisa dessas. Ela disse coisa com tanto desprezo que Marina sentiu como um tapa. É óbvio que ela tá ali por interesse. Deve ter engravidado ou inventado alguma história. Marina sentiu o rosto queimar. Quis sumir, correr, desaparecer. Mas seus pés estavam pregados no chão. Viviane continuou, voz alta o suficiente para garantir que todos ao redor ouvissem. Coitada. Até se arrumou bonitinho. Mas dá para ver que é uma pobretona. Olha aquele jeito de andar desajeitado. Parece empregada fantasiada de madame. O grupo todo riu. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela não pertencia ali. Nunca pertenceria. Todos sabiam disso. Ela estava prestes a fugir dali quando sentiu uma presença atrás dela. Virou e deu de cara com Ricardo. O rosto dele estava pétreo, maxilar travado, olhos escuros fixos em Viviane. Ele tinha ouvido tudo. Tudo aconteceu muito rápido. Ricardo passou por Marina sem dizer uma palavra, atravessou o salão em passos largos e decididos. As pessoas se afastavam automaticamente da frente dele. Viviane ainda ria com o grupo quando percebeu Ricardo vindo na direção delas.
O sorriso dela vacilou. Ele parou bem na frente dela, tão perto que Viviane teve que erguer a cabeça para olhá-lo. Ricardo, querido, eu estava só. Ele a cortou, voz baixa e perigosa. Cala a boca. Então virou, localizou Marina parada no meio do salão com os olhos vermelhos e caminhou até ela. O salão inteiro parou para assistir. Marina estava congelada, sem entender o que estava acontecendo. Ricardo parou na frente dela. Por um segundo, apenas olhou fundo nos olhos castanhos, cheios de lágrimas não derramadas. Então, devagar, ele ergueu a mão e acariciou o rosto dela com o dorso dos dedos. Respira. Ele sussurrou só para ela ouvir. Marina obedeceu sem pensar, soltando o ar que nem sabia que estava prendendo. E então Ricardo puxou ela pela cintura, colou o corpo dela no dele, inclinou a cabeça e a beijou. Não foi um selinho delicado. Foi um beijo de verdade, intenso, profundo, devastador. Seus lábios capturaram os dela com uma fome que não parecia fingimento. Marina ofegou contra a boca dele, e Ricardo aprofundou o beijo, uma mão firme na cintura dela, a outra subindo para segurar sua nuca. O mundo desapareceu. Marina não ouvia mais nada, não via mais nada, só sentia. Os lábios dele eram quentes, firmes, exigentes. O gosto de uísque misturado com algo unicamente dele. O cheiro do perfume caro. A força do corpo dele contra o dela. Sem perceber, as mãos de Marina subiram e se agarraram no paletó dele, puxando-o mais perto. Ricardo respondeu com um gemido baixo na garganta que fez algo derreter no fundo da barriga dela. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Ricardo manteve a testa encostada na dela por um segundo, olhos fechados, respiração pesada. Então recuou um passo, mas manteve a mão na cintura dela. Só então Marina percebeu. O salão inteiro estava em silêncio absoluto, todos olhando para eles. Ricardo virou para a multidão chocada, especialmente para Viviane, que estava pálida perto da varanda. Sua voz saiu alta e clara. Essa é Marina Almeida, minha esposa, a mulher que eu escolhi. E se alguém aqui tem algum problema com isso? Ele fez uma pausa, olhar varri perigosamente o salão. Sabe onde fica a porta? Ninguém disse nada. Então Ricardo se virou para Marina e pela primeira vez desde que se conheceram, ele sorriu. Um sorriso de verdade, pequeno, mas genuíno. Vamos para casa? Marina conseguiu apenas acenar com a cabeça, ainda tonta, os lábios formigando. No caminho para a saída, Ricardo manteve o braço ao redor da cintura dela, e Marina se encostou nele sem pensar. Atrás deles, Maurício dava um sorriso enorme para Viviane. Arrasou, querida, ele disse com ironia antes de seguir o casal. No carro, o silêncio era diferente, tenso, carregado de algo novo e assustador. Marina estava encostada na porta, tentando processar o que tinha acontecido. Seus lábios ainda formigavam. Seu coração batia descompassado. Ricardo dirigia com as mãos apertadas no volante, olhar fixo na estrada, maxilar travado. Nenhum dos dois falava, porque ambos sabiam. Aquilo não tinha sido só fingimento. Aquele beijo tinha sido real demais, intenso demais, perigoso demais, e agora nada mais seria como antes. Desculpa, Ricardo finalmente disse, voz rouca. Precisava calar aquela... fazer ela parar. Marina tocou os próprios lábios inconscientemente. Tudo bem, era parte do acordo. Mentira. Os dois sabiam que era mentira, mas nenhum tinha coragem de admitir a verdade. 3 semanas se passaram desde o jantar. 3 semanas onde Ricardo mal olhava para Marina, evitava ficar. No mesmo cômodo que ela, trabalhava até tarde no escritório. Como se estivesse fugindo. Marina tentava não pensar no beijo, mas à noite, sozinha naquela cama enorme, ela tocava os lábios e lembrava. O gosto dele, o calor, a forma como o corpo dela tinha respondido. Ela balançava a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. É só um contrato, sussurrava para si mesma no escuro. Mas seu coração insistia em não acreditar. Durante o dia, ela se sentia prisioneira naquela mansão perfeita e vazia. Assistia TV,
lia livros da biblioteca enorme, conversava com Dona Alice na cozinha. Mas não era vida. Ela estava desperdiçando seus dias. Foi numa tarde de quinta-feira que Marina tomou uma decisão. Ela era enfermeira, tinha estudado anos para isso e estava ali parada sem fazer nada. Dona Alice, tem alguma ONG ou instituição de caridade aqui perto? A governanta sorriu. Tem o Instituto Esperança, a 10 minutos daqui. Fazem trabalho voluntário com crianças carentes. No dia seguinte, Marina foi até lá sem avisar Ricardo. Afinal, não era prisioneira. O instituto era um prédio simples, mas limpo, cheio de crianças rindo e brincando. Podemos usar toda a ajuda possível. A coordenadora, uma senhora negra de sorriso caloroso, abraçou Marina. Especialmente alguém com experiência médica. Marina começou a trabalhar 3 vezes por semana. Cuidava de ferimentos, fazia curativos, orientava mães. E pela primeira vez em meses, se sentiu útil. Foi na segunda semana que Marina conheceu Felipe Duarte. Ele era médico voluntário, 32 anos, cabelos castanhos claros, óculos de grau, sorriso fácil e jeito gentil. Então você é a nova voluntária, Marina, certo? Ele apertou a mão dela com cordialidade. Nos dias seguintes, eles trabalhavam juntos com facilidade natural. Felipe contava piadas ruins que faziam Marina rir. Perguntava sobre a vida dela e Marina contava o que podia, deixando de fora a parte do casamento contratado. Você é casada, né? Felipe apontou para a aliança. Marina olhou para o anel de ouro. Sou. Algo na voz dela fez Felipe não perguntar mais nada. Mas ele continuou sendo gentil, amigo, fazendo ela rir de um jeito que não acontecia há tempos. O que Marina não sabia é que Viviane Monteiro tinha contratado um detetive particular para segui-la. A ex-noiva de Ricardo estava furiosa desde o beijo público. Ela queria destruir aquele casamento, provar que Marina era uma oportunista. Quando o detetive mandou fotos de Marina rindo com um homem bonito no instituto, Viviane sorriu venenosa. Na mesma tarde, enviou as fotos para Ricardo com uma mensagem. Sua esposinha te traindo com outro. Que surpresa! A mensagem chegou enquanto Ricardo estava numa reunião. Ele abriu, viu a foto de Marina sorrindo para Felipe, os dois perto demais, ela tocando o braço dele enquanto ria. Algo explodiu dentro do peito de Ricardo. Algo escuro, primitivo, incontrolável. Ciúmes. Ciúmes que ele não tinha direito de sentir. Ricardo saiu da reunião sem explicação, pegou o carro e foi direto para o instituto. Eram 5 da tarde quando ele entrou como um furacão. Marina estava na recepção conversando com Felipe sobre um paciente quando viu Ricardo atravessar a porta. O rosto dele estava fechado, olhos escuros tempestuosos. Ricardo, o que você... Ele nem deixou ela terminar. Segurou o braço dela e puxou. Vamos. Agora. Felipe se levantou alarmado. Ei, cara, solta ela. Ricardo olhou para ele com tanta raiva que Felipe deu um passo atrás involuntariamente. Não se meta, ela é minha esposa. A forma possessiva, como disse minha, fez algo apertar no peito de Marina. Ela se soltou do aperto dele. Ricardo, você está sendo ridículo. Eu trabalho aqui. No carro a tensão estava insuportável. Ricardo dirigia em alta velocidade, mãos brancas de tão apertadas no volante. Você vai parar de ir naquele lugar. Não foi pedido, foi ordem. Marina virou para ele incrédula. Desculpa, você não manda em mim. Ricardo soltou uma risada sem humor. Não mando, você é minha esposa. Marina sentiu raiva subir pela garganta. No papel, foi você quem fez questão de deixar claro. Isso é só um contrato, sem sentimentos, lembra? Ricardo estacionou o carro na entrada da mansão com uma freada brusca. Saiu batendo a porta e entrou na casa. Marina foi atrás dele, furiosa. Dona Alice viu os dois entrando e discretamente desapareceu. Eles se enfrentaram no meio da sala enorme. Você não vai mais naquela ONG, Ricardo disse, voz baixa e perigosa. Quem você pensa que é? Marina gritou de volta, toda a frustração de meses saindo. Meu dono, você me comprou, é isso? Aquilo foi como um tapa. Ricardo deu 2 passos na direção dela. Eu não comprei você, nós fizemos um acordo.
Marina riu com raiva e lágrimas nos olhos. Acordo? Você me trancou nessa mansão, me deixa sozinha o dia inteiro, mal fala comigo, e agora quer controlar onde eu vou? Por quê? Por que você se importa tanto que eu estava com o Felipe? O nome do outro homem saindo da boca dela fez Ricardo ver vermelho. Ele avançou, prensando Marina contra a parede da sala. Não foi agressivo, mas foi intenso. Os corpos a centímetros de distância, rostos tão pertos que respiravam o mesmo ar. Porque você é minha, ele rosnou, e a voz dele estava rouca, carregada de algo que ia muito além de raiva. Minha esposa. Minha. E eu não divido o que é meu. Marina deveria ter ficado com medo, deveria ter empurrado ele. Mas em vez disso, seu corpo inteiro estava em chamas. Eu não sou sua, ela sussurrou, mas a voz falhou, sem convicção. Ricardo olhou para os lábios dela, depois de volta para os olhos. Por um segundo, Marina teve certeza que ele ia beijá-la de novo. Ela queria. Deus, ela queria tanto. Mas Ricardo recuou de repente, passando a mão pelo cabelo, destruído. Não vai mais naquela ONG. Fim da discussão. E saiu batendo a porta do escritório. Marina ficou ali encostada na parede, tremendo, lágrimas descendo. Dona Alice apareceu com um chá e abraçou ela. Vem, filha, vamos conversar. Na cozinha aconchegante, Marina desabou. Ele não tem direito de sentir ciúmes. Ele não quer nada comigo. Deixou isso claro. Dona Alice segurou a mão dela. Marina, olha para mim. Aquele homem está sofrendo. Desde que você entrou na vida dele, ele não é mais o mesmo. Fica inquieto, irritado, confuso. E sabe por quê? Marina balançou a cabeça. Porque ele está apaixonado, filha. E homem apaixonado, principalmente um que jurou nunca mais amar, faz besteira. Marina arregalou os olhos. Ele não está... Isso é ridículo. Mas seu coração disparou com a possibilidade. No escritório, Ricardo socou a parede com tanta força que machucou os nós dos dedos. Maurício tinha acabado de chegar e assistiu tudo chocado. Cara, que diabos foi aquilo? Ricardo serviu o uísque com mão trêmula. Ela estava com outro homem, rindo, feliz. Maurício cruzou os braços. E? Ela não pode ter amigos? Ricardo virou olhos selvagens. Não, ela... Não conseguiu terminar. Maurício se aproximou, voz séria. Mano, para de se enganar. Você está apaixonado pela Marina. Perdidamente, completamente, desesperadamente apaixonado. Ricardo balançou a cabeça, mas as palavras saíram sem força. Não, é só o contrato. Preciso proteger o que é meu. Maurício suspirou. Você não está protegendo nada. Está morrendo de medo de sentir de novo. Quando Maurício saiu, Ricardo ficou sozinho no escritório escuro, olhando para a aliança no próprio dedo. E pela primeira vez em 5 anos, desde Viviane, ele sentiu seu coração tentando quebrar a prisão de gelo que ele mesmo tinha construído. 2 semanas se passaram em Guerra Fria. Ricardo e Marina mal se falavam. Ela parou de ir na ONG como ele ordenou, mas o ressentimento era palpável. Ele trabalhava ainda mais, chegava tarde, evitava refeições em comum. A mansão estava mais fria que nunca. Até Dona Alice estava preocupada. Isso não pode continuar assim, ela murmurou para Maurício numa manhã. Esses dois vão acabar explodindo de um jeito ou de outro. Maurício concordou. Preciso dar um jeito de fazer eles conversarem. A oportunidade apareceu numa sexta à noite. Festa beneficente na casa de um empresário amigo de Ricardo. Você precisa ir. E precisa levar a Marina, Maurício insistiu. Ricardo tentou recusar, mas já tinham confirmado presença. Não tinha saída. Na noite da festa, Marina desceu as escadas de vestido preto elegante, cabelos soltos em ondas, maquiagem leve. Ricardo estava no hall de entrada mexendo no celular e olhou para cima. Por um segundo, apenas olhou. Ela estava linda. Não estava mais que linda. Estava deslumbrante. Algo apertou em seu peito. Podemos ir? Marina perguntou fria, sem olhar para ele. Ricardo apenas acenou e segurou a porta. No carro, silêncio pesado. Na festa, eles representaram o papel de casal feliz para as câmeras e convidados, mas qualquer um prestando atenção real notaria a tensão.
Ricardo bebia mais que o normal. Marina ficou no canto conversando educadamente com outras esposas, mas seus olhos sempre voltavam para ele. Às 11 da noite, Ricardo estava visivelmente alterado. Ele não bebia assim há anos. Maurício tentou tirá-lo de lá. Cara, você já bebeu demais. Vamos para casa. Ricardo afastou a mão do amigo. Eu tô bem. Mas não estava. Tudo estava rodando, misturado, confuso. Quando Marina se aproximou, preocupada, ele finalmente aceitou ir embora. Eu dirijo, ela disse, pegando a chave. No caminho, Ricardo ficou quieto olhando pela janela. Mas quando chegaram na mansão, ele mal conseguia andar direito. Vamos, me apoia. Marina passou o braço dele sobre os ombros dela e o ajudou a subir as escadas. Pela primeira vez em semanas, os corpos deles estavam próximos. Ricardo podia sentir o perfume dela, o calor da pele dela. Sua cabeça girava por motivos que iam além do álcool. Marina levou ele até o quarto dele, algo que nunca tinha feito. O quarto era masculino, escuro, cheirando ao perfume dele. Ela o ajudou a sentar na cama e foi buscar água. Quando voltou, Ricardo estava olhando para ela com uma intensidade que a fez parar. Por que você é assim? Ele murmurou. Marina se aproximou devagar. Assim como? Ricardo segurou o pulso dela, não forte, mas firme o suficiente para fazê-la ficar. Diferente, de todas. Por que você não quer meu dinheiro? Por que você não é como elas? Sua voz estava embargada, vulnerável de um jeito que Marina nunca tinha ouvido. Ela se sentou na beirada da cama. Por que dinheiro não compra o que eu quero, Ricardo? Ele olhou fundo nos olhos dela. E o que você quer? A pergunta saiu quase como súplica. Marina sentiu lágrimas queimarem. Ser amada de verdade. Não por obrigação, não por contrato, mas porque alguém me escolheu, me quis. De verdade. A voz dela quebrou no final. Ricardo soltou o pulso dela e tocou o rosto dela com os dedos trêmulos. Marina. O nome dela nos lábios dele soou diferente, íntimo, verdadeiro. Eles estavam tão perto que Marina podia contar os cílios dele. Devagar, muito devagar, Ricardo se inclinou. Marina fechou os olhos, coração explodindo no peito. Os lábios deles se tocaram suavemente, um beijo completamente diferente do primeiro. Esse era lento, exploratório, quase tímido, hesitante. Mas então algo mudou. Ricardo aprofundou o beijo, puxando ela mais perto. Marina respondeu, mãos subindo pelos ombros dele, dedos enterrando nos cabelos dele. Ele gemeu baixo e, de repente, ela estava deitada na cama. Ele sobre ela, o peso dele gostoso, o beijo cada vez mais intenso e urgente. As mãos de Ricardo desceram pela lateral do corpo dela, apertando a cintura, subindo pelas costas. Marina arqueou contra ele sem pensar, o corpo respondendo instintivamente. Mas quando os dedos dele encontraram o zíper do vestido e começaram a abrir, Marina tremeu. Não de desejo, mas de nervosismo puro. Ricardo parou imediatamente. Ele se afastou alguns centímetros, olhando para ela. O que foi? Marina não conseguia olhar para ele, rosto vermelho. Eu nunca... Ricardo congelou. Aquelas duas palavras ecoaram na mente dele como sirene. Você... nunca? Marina balançou a cabeça, envergonhada, ainda sem conseguir olhar. Eu nunca tive tempo. Sempre cuidei da minha mãe, trabalhava em 2 empregos e... nenhum homem nunca... Ela não terminou. Ricardo sentou na cama de costas para ela, passando as mãos pelo rosto. Seu coração estava disparado, o corpo ainda queimando de desejo, mas a mente agora estava clara como cristal. Marina era virgem, pura, inocente, e ele bêbado estava prestes a... Sai, ele disse, voz rouca e tensa. Marina sentou na cama, ajeitando o vestido. Ricardo, ele não virou. Sai do meu quarto, agora, por favor. A última palavra foi quase uma súplica. Marina saiu com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentindo-se rejeitada, humilhada, confusa. Ela correu para o quarto dela e se trancou. Do outro lado da mansão, Ricardo socou a parede com tanta força que rachou o gesso.
Ele estava sangrando, mas nem sentiu. Ela é pura demais para mim. Ele sussurrou no quarto vazio. Pura demais para o meu mundo sujo, para o que eu sou. Ele olhou para as próprias mãos manchadas de sangue. Mãos que tinham tocado ela. Mãos que quase tinham. Ele afundou no chão, costas contra a parede, cabeça entre as mãos. Pela primeira vez em anos, Ricardo quis ser diferente. Quis ser digno de alguém. Quis ser digno dela, mas não sabia se era possível. Dona Alice encontrou Marina na cozinha às 3 da manhã, sentada no escuro, abraçada nas próprias pernas. Ah, filha! A governanta abraçou ela enquanto Marina chorava. Ele me mandou sair. Eu pensei que ele queria, mas quando eu disse que nunca, ele me rejeitou. Dona Alice apertou ela mais forte. Não foi rejeição, Marina. Foi o contrário. Aquele homem te respeita demais, te valoriza demais. Ele parou porque você merece mais que uma primeira vez com ele bêbado e confuso. Marina olhou para ela com olhos inchados. Mas e se ele não me quiser de verdade? E se for só atração física? Dona Alice sorriu triste. Filha, se fosse só atração, ele não teria parado. Pode acreditar em mim. As palavras ficaram com Marina pelo resto da noite. Talvez, só talvez, houvesse esperança. Marina acordou no sábado de manhã, com olhos inchados e coração pesado. Desceu para tomar café e encontrou Maurício sozinho na cozinha. Dona Alice saiu fazer compras. O Ricardo trancou no escritório desde as 6 da manhã. Maurício olhou para ela com pena. Vocês dois são impossíveis. Marina serviu café em silêncio. Maurício suspirou. Senta aqui. Preciso te contar uma coisa. Marina sentou, curiosa e apreensiva. Maurício mexeu no café dele, escolhendo as palavras. Você sabe por que o Ricardo é daquele jeito? Frio, fechado, controlado? Marina balançou a cabeça. Eu sei que tem a ver com a Viviane, mas ele nunca falou sobre. Maurício respirou fundo. Então eu vou falar, porque você merece saber. Há 5 anos Ricardo estava perdidamente apaixonado. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Sorridente, leve, feliz. A Viviane era modelo, linda, charmosa, e ele caiu de cabeça. Pediu ela em casamento depois de 1 ano de namoro. Casamento dos sonhos, igreja enorme, 500 convidados, você consegue imaginar. Maurício fez uma pausa, a lembrança claramente doendo. No dia do casamento, Ricardo estava no altar esperando. Ele estava radiante, Marina. Nunca vi um homem tão feliz. A noiva atrasou meia hora, 1 hora. Quando ela finalmente apareceu, estava chorando. Na frente de todos, ela confessou. Estava transando com o melhor amigo e sócio do Ricardo há meses. Estava grávida, não sabia de quem era o filho. Marina levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus! Maurício continuou, voz embargada. O Ricardo ficou parado ali na frente do altar, na frente de 500 pessoas, sendo destruído publicamente. Eu estava lá, como padrinho. Vi ele morrer por dentro. A Viviane disse que só ficou com ele pelo dinheiro, que amava o outro, que o Ricardo era entediante, previsível e que o sexo era, enfim, foi brutal, humilhante, devastador. Maurício limpou os próprios olhos. Depois daquele dia, o Ricardo que eu conhecia morreu. Nasceu esse homem frio, fechado, que controla tudo e não deixa ninguém entrar. Ele jurou que nunca mais seria idiota de amar alguém. Nunca mais seria vulnerável. Marina estava chorando silenciosamente. Tudo fazia sentido agora. A frieza, o controle, o medo de sentir. E então você apareceu. Maurício segurou a mão dela. Você, Marina, com seu jeito simples, sincero, puro. Você que não quer o dinheiro dele. Você que chora por gratidão, que trabalha de graça ajudando crianças, que é real. Pela primeira vez em 5 anos, eu vi rachaduras naquela armadura de gelo dele. Ele está apavorado, Marina. Apavorado porque está sentindo de novo. Apavorado porque você é a primeira pessoa desde Viviane que ele deixou entrar, mesmo que sem querer, e ele não sabe lidar com isso. Marina limpou as lágrimas. Mas ele não me quer. Ele deixou isso claro ontem.
Maurício riu baixo. Você tá maluca? Ele te quer tanto que assusta ele mesmo. Por isso parou ontem. Porque você merece mais que um momento bêbado e desesperado. Os dias seguintes foram esquisitos. Ricardo continuava evitando Marina, mas ela agora entendia. Ela via a dor por trás da frieza, via o medo por trás do controle, e seu coração doía por ele. Na quarta-feira à noite, Marina recebeu uma ligação que fez seu mundo parar. Marina, é do Hospital São Lucas. Sua mãe foi internada às pressas. Ela teve uma complicação. Marina largou o telefone e correu para pegar a bolsa. Ricardo saiu do escritório ao ouvir o barulho. O que aconteceu? Marina estava pálida, tremendo. Minha mãe, hospital, complicação da cirurgia. Ela mal conseguia falar, o pânico tomando conta. Ricardo não pensou duas vezes. Eu dirijo. No caminho, ele segurou a mão dela. Marina a agarrou como se fosse a única coisa real no mundo. No hospital, a espera foi agonia. Sônia tinha tido uma infecção interna, precisava de nova cirurgia de emergência. Marina estava destruída na sala de espera, andando de um lado para outro, rezando, chorando. Ricardo estava sentado observando ela, sentindo-se impotente. Às 3 da manhã, quando Marina finalmente desabou numa cadeira exausta, Ricardo se levantou. Vou buscar café. Ele voltou 20 minutos depois com café, sanduíches, cobertor. Come. Você não comeu nada. Marina pegou o café com mãos trêmulas. Obrigada por estar aqui. Você não precisava. Ricardo sentou ao lado dela. Eu sei. Mas ele ficou a noite inteira. Quando Marina adormeceu de exaustão, a cabeça pendeu para o lado e caiu no ombro dele. Ricardo congelou por um segundo, depois relaxou. Cuidadosamente, ele passou o braço ao redor dela e a puxou mais perto. Às 6 da manhã, Marina acordou ainda encostada nele. Ricardo estava dormindo também, cabeça reclinada na parede, rosto mais suave no sono. Marina olhou para ele de verdade pela primeira vez. As linhas de cansaço ao redor dos olhos. A barba por fazer. A forma como mesmo dormindo ele a segurava com cuidado. Seu coração fez algo esquisito no peito. Devagar, sem pensar, ela ergueu a mão e acariciou o cabelo dele suavemente. Obrigada. Ela sussurrou tão baixo que nem ele, ouvindo acordado, escutaria. Ricardo mexeu um pouco, apertou ela mais perto instintivamente, e Marina deixou as lágrimas caírem em silêncio. Pela primeira vez, não eram lágrimas de medo ou tristeza. Eram de algo perigoso. Algo que ela não podia nomear, mas que estava crescendo inevitavelmente em seu peito. A cirurgia foi um sucesso. Sônia acordou no final da tarde, fraca, mas estável. Quando Marina entrou no quarto com Ricardo atrás, Sônia sorriu fraco. Minha filha e meu genro. Ela estendeu a mão fraca e segurou as mãos dos dois. Vocês ficaram a noite toda aqui? Marina acenou, chorando. A gente não ia deixar você sozinha, mãe. Sônia olhou de um para o outro e algo brilhou nos olhos cansados dela. Cuidem um do outro. Promete para mim. Sua voz estava fraca, mas séria. Marina olhou para Ricardo. Ele olhou de volta. Prometo, eles disseram juntos. Sônia apertou as mãos deles com a força que conseguiu. Vocês foram feitos um para o outro, eu sei. Mãe sempre sabe. Ela fechou os olhos e dormiu. Marina e Ricardo ficaram parados, segurando as mãos um do outro sobre a cama dela. Nenhum soltou primeiro. No carro, voltando para casa, Ricardo dirigia em silêncio. Marina olhava pela janela, processando tudo. Ricardo! Ele não tirou os olhos da estrada. Marina respirou fundo. Obrigada, de verdade, por tudo. Pela cirurgia, por ficar comigo, por... Ela não terminou. Ricardo finalmente olhou para ela de relance. Não precisa agradecer. Mas a voz dele estava diferente, mais suave, mais verdadeira. Quando chegaram na mansão, os dois desceram do carro devagar. No hall de entrada, ficaram parados um de frente para o outro, sem saber o que dizer. Boa noite, Marina, Ricardo finalmente disse. Boa noite. Mas nenhum se mexeu. Eles apenas se olharam, e pela primeira vez desde que se conheceram, não havia gelo. Havia calor,
Havia possibilidade, havia perigo de algo real. Ricardo subiu primeiro para a ala dele. Marina ficou ali parada mais um minuto, mão no peito, sentindo o coração disparado. Eu estou apaixonada por ele, ela sussurrou chocada. Eu estou apaixonada pelo Ricardo. E não sabia se ria ou chorava com a descoberta. Sônia recebeu alta uma semana depois. Marina queria que a mãe ficasse na mansão durante a recuperação, mas Sônia insistiu em voltar para o apartamento simples em Guarulhos. Filha, aquele não é meu mundo. Eu fico bem no meu cantinho. Marina ia todo dia passar o dia com ela, cozinhando, conversando, cuidando. Ricardo sempre perguntava como ela estava. Às vezes mandava Maurício com frutas caras, flores, livros. É pro conforto da dona Sônia. Ele dizia sem olhar para Marina, mas ela via o cuidado disfarçado. As coisas entre eles estavam diferentes. Ainda não conversavam muito, mas havia uma suavidade nova. Olhares que duravam mais. Sorrisos pequenos e raros dele. O coração de Marina vivia acelerado. Foi numa tarde de sexta, 2 semanas depois da alta, que Júlia ligou desesperada. Marina, vem rápido, sua mãe desmaiou. Marina chegou correndo no apartamento e encontrou a ambulância já lá. Sônia estava consciente, mas muito pálida. Mãe! Marina segurou a mão dela enquanto os paramédicos checavam os sinais vitais. Tá tudo bem, filha. Só uma tontura. Mas não estava tudo bem. No hospital, os médicos foram diretos. O câncer tinha voltado. Metástase. Tinha se espalhado. Não havia mais nada a fazer. Quanto tempo? Marina perguntou com voz quebrada. O médico hesitou. Semanas, talvez um mês. O mundo desabou. Marina caiu de joelhos no corredor do hospital e chorou como nunca tinha chorado na vida. Júlia abraçou ela, também chorando. Ricardo chegou meia hora depois. Maurício tinha avisado. Ele encontrou Marina no chão, destruída. Sem pensar, se ajoelhou e a abraçou forte. Ela se agarrou nele e chorou no peito dele. E pela primeira vez em 5 anos, Ricardo sentiu lágrimas nos próprios olhos. Sônia insistiu em passar os últimos dias em casa, não no hospital. Marina se mudou temporariamente para o apartamento para cuidar da mãe 24 horas. Ricardo não discutiu. Ele aparecia todo dia, sempre com algo. Remédios caros para a dor, comida pronta para Marina não precisar cozinhar, livros que Sônia gostava. Numa manhã, Sônia pediu para falar com Ricardo a sós. Marina saiu do quarto, curiosa, mas respeitando. Ricardo, a voz de Sônia estava fraca. Senta aqui. Ele sentou na beirada da cama. Sônia segurou a mão dele. Cuida da minha filha. Ela é forte, mas vai precisar de alguém. E eu sei, eu vejo como você olha para ela. Ricardo desviou os olhos. Dona Sônia, Ela apertou a mão dele. Você ama ela. Não tenha medo disso. Ricardo ficou em silêncio, mas não negou. Na madrugada de terça-feira, 21 dias depois do diagnóstico, Sônia chamou Marina. Filha, na gaveta ali tem uma carta. Para você. Lê depois, quando eu não estiver mais aqui. Marina balançou a cabeça desesperada. Não fala assim, mãe. Você vai ficar bem. Sônia sorriu triste. Marina, eu vivi uma vida boa. Te criei sozinha. Te vi crescer, se formar, se tornar essa mulher incrível. Eu tô em paz. Ela acariciou o rosto da filha. E eu te vi casar com um homem bom. Sim, filha, eu sei que começou como acordo, mas eu vi nos olhos dele. Ele te ama. Marina chorava tanto que mal conseguia ver. Eu também amo ele, mãe. Eu amo tanto e tenho tanto medo. Sônia puxou ela para mais perto. Não tenha medo de amar, minha filha. Amar é o que nos faz vivos. Aquela foi a última conversa delas. Sônia dormiu e não acordou mais. Marina estava segurando a mão dela quando ela se foi, às 6 da manhã, com o sol nascendo pela janela. O mundo ficou embaçado depois disso. Funeral, enterro, gente que Marina nem conhecia dando pêsames. Ricardo estava sempre ao lado dela, segurando ela quando ameaçava cair. Júlia não saiu do lado da amiga 1 minuto. Dona Alice chorava como se tivesse perdido alguém da própria família. Maurício organizou tudo para Marina não precisar pensar.
Quando finalmente voltaram para a mansão 3 dias depois, Marina subiu direto para o quarto dela e não saiu. Ela ainda tinha a carta de Sônia, mas não tinha coragem de abrir. À noite, sentada no chão do closet abraçada nas próprias pernas, Marina finalmente rasgou o envelope. A letra trêmula, mas inconfundível de Sônia encheu seus olhos de lágrimas antes mesmo de começar a ler. Minha filha amada, se está lendo isso, é porque eu já fui. Não chore por mim. Eu vivi, amei e tive você, que foi o maior presente da minha vida. Quero que você seja feliz, Marina. Você merece ser feliz. E eu sei que você ama aquele homem. Vi nos seus olhos toda vez que falava dele. Vi no jeito que ele olha para você também. Seu pai me olhava assim, filha. Com aquele amor assustado, intenso, verdadeiro. Ricardo te ama. Pode ter certeza disso. E você ama ele. Então, não desperdice tempo. A vida é curta demais. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de ser feliz. Você merece tudo de bom que esse mundo pode oferecer. Eu sempre estarei com você no seu coração. Te amo para sempre, mãe. Marina desabou ali mesmo, soluçando tão alto que ecoou pela mansão. Ricardo ouviu. Estava no escritório tentando trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Quando escutou o choro, não pensou. Subiu correndo as escadas, atravessou o corredor, abriu a porta do quarto dela sem bater. Encontrou Marina no chão do closet, carta na mão, destruída. Marina! Ele entrou, fechou a porta, se ajoelhou no chão ao lado dela. Marina se jogou nos braços dele e chorou. Chorou pela mãe, pela solidão, pelo medo, por tudo. Ricardo a segurou com força, uma mão na cabeça dela, outra ao redor da cintura, e pela primeira vez permitiu-se sentir tudo o que tinha segurado. Ele chorou com ela. Lágrimas silenciosas que ele não derramava há 5 anos. Eu sinto muito, ele sussurrou na cabeça dela. Eu sinto tanto, Marina, tanto. Não sabiam quanto tempo ficaram ali. Mas quando as lágrimas finalmente secaram, quando a respiração finalmente acalmou, eles ainda estavam abraçados no chão. Marina ergueu a cabeça do peito dele e olhou para o rosto dele. Ricardo ainda tinha lágrimas nos cílios. Pela primeira vez ele parecia humano, vulnerável, real. Obrigada, Marina sussurrou, por estar aqui. Ricardo acariciou o rosto dela, limpando as lágrimas com o polegar. Sempre. A palavra foi uma promessa. Eles se olharam e algo mudou no ar. Ricardo se inclinou devagar. Marina fechou os olhos. Quando os lábios dele se tocaram, não foi urgente ou desesperado. Foi suave, carinhoso, verdadeiro. Um beijo que dizia tudo o que eles não conseguiam falar. Ricardo deitou ela na cama com cuidado. Marina não soltou ele. Fica comigo, por favor. Não quero ficar sozinha. Ricardo hesitou apenas um segundo antes de deitar ao lado dela, por cima do edredom, totalmente vestido. Marina se encolheu de lado e ele a puxou para perto, braços ao redor dela, protegendo. Eles dormiram assim pela primeira vez juntos, entrelaçados. Marina acordou primeiro quando o sol começou a entrar pela janela. Ricardo ainda dormia, rosto tranquilo pela primeira vez desde que ela o conhecia. Ela memorizou aquele momento, a forma como ele a segurava mesmo dormindo. O calor dele, a segurança. Então ele abriu os olhos devagar e encontrou ela olhando. Nenhum falou. Apenas se olharam. Ricardo ergueu a mão e acariciou o rosto dela. Marina, eu não quero que isso seja só contrato. Ele finalmente disse em voz rouca de sono. O coração dela parou. O que você quer então? Ela mal conseguiu sussurrar. Ricardo ia responder quando a porta do quarto se escancarou violentamente. Dona Alice estava ali, olhos arregalados, celular na mão. Ricardo, tem uma mulher na porta. Ela diz que está grávida, que o filho é seu. O mundo parou. Marina sentou na cama, olhando de Dona Alice para Ricardo. Ele estava pálido, congelado. O quê? Ele se levantou, cambaleando. Lá embaixo, na porta principal, estava Viviane Monteiro. Barriga saliente de uns 5 meses de gravidez.
lágrimas no rosto perfeitamente maquiado, vestido branco justo. Ricardo, ela soluçou dramaticamente quando o viu. Eu preciso falar com você sobre o nosso bebê. Marina apareceu no topo da escada. Seus olhos encontraram os de Viviane. E o sorriso vitorioso e cruel nos lábios da ex foi tudo que Marina precisou ver para entender. Aquilo era uma armação. Mas como provar? Viviane estava sentada na sala de visitas da mansão, mãos sobre a barriga, lágrimas escorrendo pelo rosto de forma teatral. Marina estava parada na escada, congelada, observando. Ricardo estava em pé na sala, pálido, olhando para Viviane como se estivesse vendo um fantasma. Explica. Agora, ele disse com voz perigosamente baixa. Viviane fungou. Você lembra daquele dia, 3 meses atrás? Você tinha bebido naquele bar depois da reunião difícil. Eu estava lá, nós conversamos e... Ela não terminou, deixando a implicação no ar. Ricardo balançou a cabeça. Eu não transei com você. Eu lembro daquela noite. Você apareceu, nós conversamos 5 minutos e eu fui embora. Viviane sorriu com tristeza. Você estava tão bêbado, Ricardo. Não lembra, mas aconteceu. E agora? Estou grávida de 5 meses. É seu. Marina sentiu o chão sumir. 5 meses. Antes do casamento. Se fosse verdade... Não, Ricardo disse categoricamente. Não é possível. Eu não encostei em você. Viviane tirou papéis da bolsa com mãos trêmulas. Aqui. Ultrassom. Data da concepção. Bateu exatamente com aquela noite. Ela estendeu para ele. Ricardo pegou os papéis, leu. E Marina viu o momento exato em que a dúvida entrou. A data batia. Ele tinha bebido muito naquela noite. Tinha alguns buracos na memória. E se... Não. Marina desceu as escadas, voz firme apesar das lágrimas. Não acredito nisso, ela está mentindo. Viviane se virou para ela com um olhar de pena falsa. Querida, eu sei que isso é difícil para você, mas fatos são fatos. Eu não queria isso. Eu só... O bebê merece conhecer o pai. Ricardo estava segurando os papéis com mãos trêmulas. Eu preciso pensar. Ele olhou para Marina e havia dor e confusão naqueles olhos. Marina, eu juro, eu não lembro de ter... Mas se for verdade, se o bebê for meu... Marina sentiu algo quebrar dentro do peito. Você acredita nela? A voz dela saiu baixa, incrédula. Ricardo passou a mão pelo rosto. Eu não sei, eu não lembro daquela noite toda. E se eu fiz isso? E se tenho um filho vindo? Marina deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa. Você está duvidando de mim, depois de tudo? Ricardo tentou se aproximar. Marina, não é sobre você, é sobre... Ela ergueu a mão. Para, só para. Ela subiu as escadas correndo. Viviane assistiu com um sorriso satisfeito. Sinto muito por causar isso na vida de vocês, ela disse sem um pingo de remorso real. Marina jogou roupas na mala sem nem pensar direito. Júlia chegou 20 minutos depois do telefonema desesperado. Marina, calma, vamos pensar. Marina balançou a cabeça, lágrimas caindo. Não tenho que pensar, Ju. Ele acreditou nela. Ele duvidou. Depois de tudo, ele preferiu acreditar nela. Júlia segurou os ombros da amiga. Ele está confuso. Dá um tempo para ele processar. Marina fechou a mala. Eu passei meses nesse casamento falso. Minha mãe morreu. Eu me apaixonei por ele de verdade, Ju. De verdade. E na primeira dificuldade, ele escolhe acreditar na ex que destruiu ele. Ela limpou as lágrimas com raiva. Eu não fico onde não confiam em mim. Quando desceu com a mala, Ricardo estava no hall. Marina, não vai, vamos conversar. Marina passou direto por ele. Não tenho que conversar, Ricardo. Boa sorte com seu filho e sua ex. Ela saiu batendo a porta. No apartamento de Júlia, Marina chorou por 3 dias seguidos. Não comia, mal dormia, só chorava. Júlia tentava confortar, mas não sabia o que fazer. Amiga, ele ligou 20 vezes, mandou 50 mensagens, tá desesperado. Marina bloqueou o número dele. Não quero falar com ele. Maurício apareceu no 3º dia. Marina, por favor, escuta o que eu tenho para dizer.
Ela ia mandar ele embora, mas algo na urgência do rosto dele a fez parar. O Ricardo não tá bem. Ele não sai do escritório, não come, não dorme, só bebe. Tá destruído. Marina sentiu uma pontada no peito, mas ignorou. Problema dele. Maurício se aproximou. Marina, ele ama você. De verdade. Tá morrendo por dentro sem você. E eu sei, eu tenho certeza que a Viviane tá mentindo. Só preciso provar. Enquanto isso, Ricardo estava literalmente se destruindo. 5 dias sem Marina e ele estava irreconhecível. Barba por fazer, olhos vermelhos, roupas amarrotadas, a casa de uísque pela metade. Dona Alice estava preocupadíssima. Menino, você vai ficar doente. Ricardo nem olhou para ela. Eu perdi ela, Alice. Eu perdi a única coisa que importava. Maurício entrou no escritório e tirou o copo de uísque da mão dele. Para com isso. Você não vai reconquistar ela assim. Ricardo deu risada sem humor. Reconquistar? Ela me odeia. Ela tem razão de me odiar. Maurício cruzou os braços. Você ama ela? Ricardo olhou para ele com olhos vermelhos e sem vida. Mais que tudo. Mais que qualquer coisa. Eu não consigo respirar sem ela, Maurício. Eu não sabia que era possível sentir assim de novo. Sentir assim tão mais que antes. Maurício sorriu. Então, para de se afogar em autopiedade e me ajuda a provar que a Viviane está mentindo. Ricardo levantou a cabeça. Como? Maurício já estava no computador. Contratei 3 detetives, investiguei tudo sobre ela dos últimos 6 meses. E olha só o que descobri. Ele mostrou fotos. Viviane entrando e saindo de um apartamento em Moema, com um homem. O mesmo homem várias vezes. Beijos. Esse é o Leonardo Campos, empresário, casado, amante dela há 2 anos. Segundo as fontes, eles estão juntos o tempo todo. Ricardo sentou ereto pela primeira vez em dias. Então o bebê... Maurício sorriu. É dele. Consegui acesso aos exames médicos dela. O ultrassom que ela te mostrou? Photoshop. A data foi alterada. A concepção real foi há 7 meses, não 5. Ricardo ficou de pé tão rápido que a cadeira caiu. Ela forjou tudo. Maurício acenou. Tudo. E tem mais. Maurício mostrou mensagens que hackeou. Viviane e uma amiga conversando. Finalmente vou separar aqueles 2. Ele vai voltar para mim. Ricardo leu com raiva crescendo. Ela planejou tudo, desde o começo. Maurício fechou o laptop. Agora vai lá e prova para Marina que você é inocente. E depois... Você implora perdão por ter duvidado nem que por um segundo. Ricardo estava saindo quando Maurício segurou o braço dele. E, mano, quando conquistar ela de volta, não deixa ela ir nunca mais. Ela é a melhor coisa que já aconteceu com você. Ricardo olhou para o amigo com olhos marejados. Eu sei. E eu vou fazer ela entender isso, ou morrer tentando. Ricardo foi direto confrontar Viviane. Apareceu no apartamento de Moema, bateu na porta com força. Ela abriu com cara de quem esperava outra pessoa. Ricardo! Tentou parecer surpresa. O que você... Ele entrou sem pedir licença. Para com essa farsa, eu sei de tudo. O Leonardo, os 7 meses de gravidez, o Photoshop nos exames, tudo. Viviane empalideceu. Eu não sei do que você... Ricardo jogou as fotos na mesa. Eu tenho provas. De tudo. Então vou te dar uma opção. Você some da minha vida, da vida da Marina, ou eu exponho tudo publicamente. Vou destruir sua reputação, sua carreira, tudo. Viviane tentou rir, mas saiu estrangulado. Você não faria isso. Ricardo se inclinou, olhos escuros e perigosos. Tenta eu. Você não faz ideia do que eu faço pela mulher que eu amo. Agora some. E se eu ver você perto dela de novo, você vai me conhecer de um jeito que não vai gostar. Ele saiu batendo a porta. Viviane caiu no sofá sabendo que tinha perdido. Às 8 da noite, Marina estava no sofá de Júlia assistindo TV, sem prestar atenção, quando bateram na porta. Júlia abriu e arregalou os olhos. Ele não está em condições de... Mas Ricardo já tinha passado por ela. Marina se levantou do sofá, coração disparando. Ele estava encharcado. Estava chovendo lá fora e ele nem tinha se importado. Cabelo escorrendo água, roupa colada no corpo, olhos vermelhos.
Marina, ele disse com voz rouca e desesperada. Ela cruzou os braços. O que você quer? Ricardo atravessou a sala e caiu de joelhos na frente dela. De joelhos. Me perdoa, por favor. Me perdoa por tudo. Marina ficou olhando para ele, o homem mais orgulhoso que conhecia, de joelhos na frente dela. Ricardo, levanta. Ele balançou a cabeça. Não até você me escutar. Ele tirou os papéis molhados do bolso. A Viviane mentiu. Tudo. Ela forjou os exames. O bebê não é meu, é do amante dela. Eu tenho provas. De tudo. Marina pegou os papéis com mãos trêmulas. Leu, releu. Eram provas irrefutáveis. Ela inventou tudo? Ricardo assentiu. Lágrimas misturadas com a chuva no rosto dele. Tudo. E eu? Eu fui idiota de duvidar, nem que fosse por um segundo. Me perdoa, Marina. Me perdoa por ter sido frio, por ter desperdiçado tempo, por não ter te amado abertamente desde o início quando eu deveria. Ele segurou as mãos dela, olhando nos olhos dela com intensidade que tirava o ar. Eu te amo, Marina. Eu te amo tanto que dói. Tanto que eu não sei como vivi sem você até agora. Você transformou meu mundo frio em luz. Me fez sentir de novo, quando eu tinha jurado nunca mais sentir. Você me assusta, me deixa vulnerável, tira meu controle. E eu preciso disso. Eu preciso de você, todo dia, pro resto da minha vida. As lágrimas de Marina caíram. Ricardo. Ele apertou as mãos dela mais forte. Eu não sou perfeito. Eu sou fudido, traumatizado, difícil. Mas eu prometo passar todo dia da minha vida tentando ser digno de você. Tentando te fazer feliz. Por favor, me dá uma chance de verdade. Marina caiu de joelhos na frente dele, chorando. Você é um idiota. Ele riu com lágrimas. Eu sei. Marina segurou o rosto dele. Eu também te amo, seu idiota teimoso e impossível. Eu te amo tanto que assusta. Ricardo puxou ela para um abraço desesperado, segurando como se ela fosse desaparecer. Eu sinto muito, tanto. Eu prometo, vou te amar tão bem que você nunca vai duvidar. Marina se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dele. Não me deixa de novo. Ricardo balançou a cabeça. Nunca, nunca. E então ele a beijou. Ali no chão do apartamento de Júlia, ambos de joelhos encharcados, chorando, eles se beijaram. Um beijo de perdão, de promessa, de amor real e verdadeiro. E pela primeira vez, não havia contrato. Não havia mentiras. Não havia medo. Só amor. Um ano depois. Marina acordou com o sol entrando pela janela do quarto que agora dividia com Ricardo. O quarto dele. A ala oeste, que era proibida agora, era deles. Ela se virou e encontrou ele já acordado, apoiado no cotovelo, olhando para ela. Quanto tempo você tá aí parado me olhando? Ela perguntou, sonolenta. Ricardo sorriu aquele sorriso que agora vinha fácil. Uns 20 minutos. Não me canso. Marina revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso. Hoje é o grande dia, ela sussurrou. Ricardo se inclinou e beijou ela devagar. Hoje a gente faz de novo, do jeito certo. Hoje era o dia da renovação de votos. Um ano exato desde o casamento no cartório frio. Mas hoje seria diferente. Hoje seria real. Antes de qualquer coisa, eles tinham um lugar para ir. Às 9 da manhã, Ricardo e Marina pararam o carro em frente ao cemitério da Consolação. De mãos dadas, caminharam até o túmulo de Sônia Silva. Marina tinha um buquê de flores brancas, as preferidas da mãe. Eles ficaram ali parados por 1 minuto em silêncio. Então Marina se ajoelhou e colocou as flores. Oi, mãe. Vim te contar. Hoje eu vou casar de novo. De verdade dessa vez. Sua voz falhou. Você tinha razão sobre ele. Sobre tudo. Ele me ama. E eu sou feliz, mãe. Eu sou tão feliz. As lágrimas caíram e Ricardo se ajoelhou ao lado dela. Ricardo colocou a mão na lápide de mármore frio. Dona Sônia, eu prometi que ia cuidar da sua filha, e eu tenho cumprido essa promessa todo dia. Sua voz estava embargada. Obrigado. Obrigado por ter criado ela, por ter feito dela essa mulher incrível, forte, pura,
Eu prometo. Vou amar ela todo dia. Vou proteger ela. Vou fazer ela feliz. Pelo resto da minha vida. Marina se jogou nos braços dele chorando. Ali no cemitério, abraçados em frente ao túmulo de Sônia, eles choraram juntos. Mas não eram lágrimas tristes. Eram lágrimas de gratidão, de amor, de promessas cumpridas. Ela estaria feliz, Marina sussurrou. Ricardo beijou o topo da cabeça dela. Ela tá feliz. Tenho certeza. Ela tá vendo. Eles ficaram mais alguns minutos. Então se levantaram de mãos dadas. Era a hora. A cerimônia foi na própria mansão, no jardim que Dona Alice tinha passado semanas decorando. Flores brancas por todo lado, cadeiras brancas para os 50 convidados, altar simples, mas lindo. Nada de pompa exagerada. Só pessoas que realmente importavam. Júlia estava radiante de vestido lilás como madrinha, já chorando antes mesmo de começar. Maurício de terno cinza como padrinho, sorriso enorme no rosto. Dona Alice na primeira fila com um lenço na mão, limpando os olhos. Felipe, o médico da ONG que tinha virado amigo de verdade, estava lá com a namorada nova. Colegas de trabalho de Marina, parceiros de negócio de Ricardo. Mas o que importava eram eles. Marina estava num quarto da mansão com Júlia fazendo os retoques finais. O vestido era simples, mas lindo. Branco, de renda delicada, caimento perfeito, véu longo. Você tá linda, amiga, Júlia chorou. Ele vai ter um treco quando ver você. Marina olhou para o reflexo no espelho. Pela primeira vez em anos, ela se sentia bonita, completa, feliz. A música começou. Marina desceu as escadas devagar, segurando um buquê de rosas brancas. Quando chegou no jardim, o ar saiu do pulmão dela. Ricardo estava no altar, de terno cinza escuro impecável, gravata branca, mas o que importava era o jeito que ele olhava para ela. Como se ela fosse a coisa mais linda que já tinha existido. Como se mais nada no mundo importasse. Quando Marina começou a caminhar pelo corredor de flores, Ricardo não conseguiu segurar. As lágrimas vieram. Maurício, ao lado dele, deu risada baixa. Cara, nem começou ainda. Ricardo limpou os olhos sem vergonha. Eu sei. Mas olha para ela, Maurício. Olha para ela. E realmente Marina estava deslumbrante. Não pela roupa ou maquiagem, mas pela felicidade irradiando dela. Quando Marina chegou no altar, Ricardo segurou as mãos dela e só olhou fundo nos olhos dela por longos segundos. Você tá linda, ele sussurrou. Você também, ela sussurrou de volta. O celebrante, um pastor amigo de Maurício, sorriu para eles. Bom, vamos começar? Mas antes, Ricardo e Marina prepararam votos próprios. Ricardo respirou fundo. Ele tinha escrito e reescrito aquilo 1000 vezes. Marina, ele começou voz embargada, mas firme. 1 ano atrás, a gente estava num cartório frio assinando um contrato. Eu estava convencido que nunca ia sentir nada de novo. Que amor era fraqueza. Que eu era melhor sozinho. Ele apertou as mãos dela. Você destruiu cada uma dessas certezas. Você entrou na minha vida como um furacão e transformou tudo. Transformou minha casa em lar. Transformou meu silêncio em risadas. Transformou meu gelo em fogo. As lágrimas corriam pelo rosto dele sem parar agora. Você me ensinou que amar não é fraqueza. É a coisa mais corajosa que existe. Você me ensinou que eu mereço ser feliz. Que eu mereço ser amado. E Marina, você transformou o meu contrato frio no amor mais quente, verdadeiro e intenso da minha vida. Eu te amo. Eu vou te amar amanhã, daqui 1 ano, daqui 50 anos. Para sempre. Obrigado. Obrigado por me escolher. Obrigado por não desistir de mim quando eu não merecia. Obrigado por me ensinar a amar de novo. Não tinha um olho seco no jardim. Júlia e Dona Alice choravam abraçadas. Maurício limpava os olhos discretamente. Marina estava soluçando de emoção. Ela respirou trêmulo, tentando se recompor. Ricardo, quando eu te conheci, eu achava que sabia o que era amor. Mas eu não sabia nada. Ela sorriu com lágrimas. Você me mostrou que amor não é só flores e poesia. É acordar todo dia e escolher a pessoa. É estar junto nos piores momentos. É segurar a mão no hospital.
é chorar junto, é perdoar, é crescer. Marina apertou as mãos dele mais forte. Você me ensinou que eu mereço ser amada, que eu não preciso me contentar com migalhas. Você me mostrou o que é ser tratada como prioridade, como parceira, como igual. Ela limpou as lágrimas. E eu prometo, eu vou te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Quando você for insuportável e quando for perfeito, eu vou estar ao seu lado, para sempre. Porque você é meu lar, Ricardo, minha casa, meu amor verdadeiro. O celebrante nem precisou perguntar. Ricardo já estava puxando ela para um beijo antes de qualquer declaração oficial. Um beijo longo, molhado de lágrimas, cheio de promessas. Os convidados explodiram em aplausos, assovios, gritos de comemoração. Júlia estava um desastre chorando. Maurício gritou, finalmente, fazendo todo mundo rir. Dona Alice benzia os dois com lágrimas de felicidade. Quando se separaram, Ricardo encostou a testa na dela. Minha esposa de verdade agora. Marina sorriu. Meu marido de verdade. Eles se beijaram de novo sob os aplausos. A festa foi linda. Comida boa, música, risadas. Ricardo não soltou Marina um minuto. Dançaram colados, riram, conversaram com todos. Era tudo que o casamento no cartório não tinha sido. Era real, era amor, era família. 3 dias depois, eles estavam em Paris para a lua de mel de verdade. Num hotel charmoso perto da Torre Eiffel, com vista para a Cidade Luz. Tinham passado os dias andando de mãos dadas pelas ruas, visitando museus, comendo em bistrôs. Tinham feito amor como recém-casados, descobrindo um ao outro sem pressa, sem medo, sem barreiras. Na última noite, foram jantar num restaurante com vista para a Torre Eiffel iluminada. Marina estava de vestido vermelho, radiante. Ricardo não tirava os olhos dela. Você tá me olhando de novo, ela disse, corando. Ricardo sorriu. Eu sei, não consigo parar. Durante a sobremesa, Marina segurou a mão dele sobre a mesa. Ricardo, eu preciso te contar uma coisa. Algo no tom dela fez ele parar. O quê? Tá tudo bem? Marina sorriu nervosa. Tá tudo mais que bem. Eu tô grávida. De 3 meses. Ricardo ficou completamente imóvel, processando. Você... grávida? Marina acenou, lágrimas nos olhos. Eu descobri semana passada, mas queria ter certeza antes de contar. Eu sei que a gente não planejou ainda, mas... Ricardo se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Contornou a mesa, puxou ela da cadeira e a girou no ar. Você tá grávida! Ele gritou no meio do restaurante. Pessoas olharam. Ele não ligou. Beijou ela com tanta intensidade que Marina ficou tonta. Quando se separaram, ele estava chorando de novo. A gente vai ter um bebê, Marina, a gente vai ter um bebê. Ele caiu de joelhos ali no meio do restaurante chique, levantou a blusa dela levemente e beijou a barriga ainda pequena dela. Oi, bebê. Eu sou seu pai. E eu já te amo tanto. Marina chorou olhando para ele de joelhos, beijando a barriga dela. O restaurante inteiro aplaudiu, achando lindo. Ricardo se levantou e abraçou ela com força. Obrigado. Obrigado por me dar tudo. Por me dar uma família. Por me dar um futuro. Marina segurou o rosto dele. A gente fez isso juntos. Eles ficaram abraçados ali, sob a Torre Eiffel iluminada, com um bebê crescendo entre eles, e tudo estava perfeito. Tudo tinha valido a pena. O contrato frio tinha se transformado na história de amor mais quente e verdadeira que poderia existir. Naquela noite, no quarto do hotel, Ricardo ficou acordado muito tempo depois de Marina dormir. Ele olhava para ela, uma mão protetora sobre a barriga ainda pequena, e sussurrou no escuro. Eu vou te amar para sempre. Você e nosso bebê. Vocês são meu mundo inteiro, minha vida, minha felicidade, para sempre. E assim, o que começou como um acordo desesperado num corredor de hospital, um contrato sem amor, sem esperança, sem futuro, se transformou na história de amor mais verdadeira, intensa e eterna. Marina e Ricardo provaram que mesmo corações congelados podem derreter, que mesmo pessoas quebradas podem se curar.
e que o amor verdadeiro, quando chega, transforma tudo. Eles viveram felizes para sempre, com seu bebê, sua família, seu amor inabalável, porque algumas histórias são escritas nas estrelas, e a deles sempre foi destinada a ter um final feliz, um final de amor verdadeiro, um final para sempre.